Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Josué e de antemão, como ontem, recomendo a leitura após você estar assistindo essa transmissão, os capítulos 19 a 21 de Josué. E com isso, a nossa mensagem pela manhã vai estar centrada com o seguinte tema: o Senhor concede descanso a seu povo, pois todas as suas promessas se cumprem, nenhuma falha. E é claro, é com base bíblica, é com base no texto de Josué, que eu convido a você estar acompanhando comigo e fazendo a seguinte leitura. Então, Josué, no capítulo 21, versos 43 a 45, diz assim: Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Pois bem, dentro deste capítulo, até onde nós chegamos? Nós vimos ontem que quando faltava ainda para das 12 tribos de Israel, 7 ainda receberem sua herança, Josué ele chama para si três pessoas para que percorressem toda a terra de Israel do lado oeste do Rio Jordão, para que pudesse mapeá-la, medi-la, fazer as demarcações necessárias, contando quantas cidades havia, quantos povoados haviam, quais eram as suas fronteiras, sejam elas naturais ou fronteiras demarcadas pelas próprias cidades que já havia, cidades e povoados. Enfim, isso foi um trabalho um tanto árduo, que pode ter levado e possivelmente levou meses ou quase um ano, enfim, enquanto o povo estava na sua nova estalagem, na cidade de Silo. Eles ficaram muitos anos acampados em Gilgal e agora estavam em Silo. Haviam transferido todo o acampamento e principalmente o próprio templo, desmontaram o tabernáculo, desmontaram o tabernáculo lá em Gilgal, montaram ele em Silo e faltavam até então ainda mais 7 tribos a terem definidas quais as porções de terras, cidades, povoados que caberia a cada uma dessas 7 tribos remanescentes. E isso está no capítulo 19, nós vemos as tribos, depois que esses 3 agentes de Josué fizeram toda a demarcação. E imagina essa demarcação em que sentido? Foram percorrendo, medindo, as suas medições no passado eram em côvado, né? Que é a metade, o côvado, a medida da ponta do dedo médio até o final do cotovelo, fazendo assim todas as medidas. Por fim, anotaram tudo, colocaram lá todas as anotações necessárias no pergaminho, em pergaminhos, em rolos, e montaram esse relatório e voltaram para Josué. Então, com
todas essas informações levantadas, né, eles apresentaram a Josué, e com isso podemos ver que eles chegaram para Josué, colocaram diante dele todo esse relatório. E aqui, lógico, nós vimos que eles estavam acampados em tendas, né? Ainda assim era um acampamento um tanto provisório. E podemos dizer que para fazer toda essa divisão de herança, de terras, de cidades para as tribos remanescentes, podemos dizer, contextualizando, que Josué ele instaurou o primeiro cartório de registro de imóveis para poder fazer essa demarcação. E, de fato, foi um cartório, ainda assim, de uma forma bem primitiva, porque tudo foi anotado, foi arrolado, as suas demarcações, medições, que é muito semelhante com o que os cartórios de registro de civis hoje fazem. Primeiramente, identificando as terras, identificando os locais, contratam-se arquitetos para fazer, porque são especialistas, para fazer a medição da terra, e esses três, e possivelmente auxiliado por pessoas de sua confiança, possivelmente de sua família, até porque o patriarcado ele era muito ligado ao respeito aos pais, à liderança dos pais. Josué, aqui, se Caleb, com 7 anos depois de entrado na terra prometida, Caleb já estava com 87 anos de idade, Josué poderia ter por volta disso. Então ele já não tinha condições dele próprio fazer o trabalho que precisava ser feito, percorrer tudo, e um bom líder experiente simplesmente delega, né? Isso é uma lição para as nossas vidas, em que não podemos ser pessoas centralizadoras no ministério do Senhor e no ministério da vida. Precisamos contar com equipes, dividir o ofício, compartilhar o ofício. E feito isso, então chegaram, após a identificação, chegaram para esses três, chegaram com o relatório, com os registros, anotações, os rolos, chegaram na tenda de Josué, ali funcionando, ainda que de uma forma provisória, o cartório de registro de imóveis da comarca de Silo. Josué, então, faz todo o mapeamento, novamente chama toda a liderança, e lá no capítulo 19, ele divide. O 18 já foi a divisão para uma tribo que faltava, e o capítulo 19 para as outras 6 tribos. Enfim, chegou no capítulo 20, dentre as cidades identificadas, aí já entrou um outro ofício da parte de Josué e o povo de Israel em separar algumas cidades de refúgio. Cidades de refúgio naquele tempo servia como se fosse uma prisão, só que necessariamente para aqueles que tivessem cometido crimes leves ou mesmo sem intenção, apenas crimes culposos, que de alguma forma, sem querer, no trabalho no campo, o machado escapou, voou a peça do machado na cabeça de uma outra pessoa, morreu ali, e para que o familiar não exercesse a vingança própria por um crime que foi sem querer, vamos dizer, uma morte que foi sem querer, toda pessoa incorrida nessa conduta poderia se socorrer destas cidades de refúgio, e foram 6 naquele tempo, 3 do lado leste do Jordão, 3 do lado oeste do Jordão, e até que o sacerdote, o oficial daquele tempo, o sacerdote oficial, vivesse. Quando ele morresse, a pena estava perdoada. Então era quase que uma
uma pena perpétua, ainda que foi sem intenção, mas sem querer acabou matando alguém por algum acidente de trabalho, enfim. O que podemos contextualizar que também havia ali um Ministério da Justiça, e se for, como falamos muitas vezes em cidades, estados, podemos dizer uma Secretaria de Segurança Pública, em que havia então locais para proteger e tutelar aqueles que cometessem algum crime sem intenção. Isso foi descrito apenas nos 9 versículos do capítulo 20. Chegando então no capítulo 21, foi feito um resumo de toda a terra. E por que eu estou dizendo isso? Mas Marcos, você está sendo muito chato falando sobre toda essa coisa de demarcação. O meu desafio para você é que quando você, à medida que for fazendo os seus devocionais por toda a Bíblia e se deparar em contextos em que falam sobre muitas cidades que iam sendo conquistadas, nomeando cidades para cada uma das tribos, ou quando lidamos com genealogia, há todo aquele registro minucioso de nome, de pessoas, de famílias. Pense, olhando para trás com cuidado, o trabalho, o esmero que as pessoas tiveram que fazer. E a genealogia, estamos falando agora de um cartório de registro de pessoas naturais, em que todas as pessoas eram nominadas pelas suas famílias e a sua identificação era por genealogia, por ancestralidade, que foi um trabalho esmeroso, um trabalho árduo, em que faziam anotações e que nós, hoje em tempos modernos, precisamos nos socorrer de instituições tais como esses cartórios extrajudiciais, em que fazemos as mesmas anotações que eles faziam no passado, só que nos utilizando de recursos mais modernos por conta do avanço do conhecimento. Mas o cuidado com pessoas, com propriedade, desde quando a civilização ela é civilização, a anotação, o registro sempre se fez necessário. Então, apenas que houve a evolução com o tempo. Mas então olhe para a palavra de Deus, e porque ela é palavra de Deus, olhando o cuidado e a forma como Deus usou para preservar o nome, para garantir as suas promessas, como estamos lendo aqui no verso 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra. E para dar toda a terra, houve todo esse mapeamento, houve todo esse trabalho esmeroso, cauteloso, porque ainda tudo isso era promessa do Senhor para aquele povo israelita. Então, todo esse cuidado nos faz remeter em lições práticas para as nossas vidas, que Deus, ele preza por uma organização de ministério, organização da sua casa, a começar com o nosso orçamento, quais são as contas a pagar, deixar tudo anotado certinho, fazendo a provisão em relação ao que entra, ao que sai. Tudo começa no núcleo familiar, com o orçamento familiar, e à medida que o nosso raio de responsabilidade ele vai se expandindo, também o cuidado social vai tendo a sua atenção e a sua organização. Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, todos os onis voltados para o seu caráter de poder. Deus é a pessoa mais organizada da face da terra, infinitamente quando comparada a nós. Deus preza por organização, e até ele tem a sua longanimidade e paciência em trabalhar as nossas vidas, o desenvolvimento da organização.
A gente pode começar a vida como todo jovem, eufórico, sem muito planejamento, e à medida que o tempo vai passando, que vamos aprendendo, que vamos nos aproximando de pessoas que já passaram por uma experiência, organização um pouco melhor, podemos ver que nós humanos vamos nos desenvolvendo. Isso é importante para a família, para a igreja, para a sociedade, para a humanidade como um todo. A organização, ela é importante. E com isso, nós vemos que a concessão da promessa de Deus, o cumprimento principalmente das promessas, envolve uma organização entre nós, envolve um planejamento, estratégias, como já vimos desde o início do livro de Josué, à medida que o povo ia avançando nas conquistas, nas batalhas, enfim. Chegou um momento em que, por pelo menos no mínimo aí 10 anos passado, em que o povo já tinha consolidado a sua autoridade. Outros povos ainda estavam ali presentes em seus arredores, e muitos ainda dentro dessas cidades, mas já estavam subjugados, como já lemos aqui no verso 44. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los. Eles, estrangeiros, ou no caso aqueles que haviam sido desterrados de Canaã, mas habitando ainda entre os israelitas, porque se sujeitaram, não, a nossa vida agora é de vocês, poupe-nos a vida e vamos te servir. Aconteceu isso. Nesse contexto ainda, na velhice de Josué, Deus deu então o descanso especificamente quanto às batalhas. Agora era a hora da organização. Pois bem, feito todo esse relatório, definido com clareza quais cidades, povoados e terras pertenceriam a cada tribo, definindo cidades específicas para os sacerdotes, para os levitas. Os levitas não tiveram porção de terra, mas tiveram cidades entre as terras de outras tribos. E pode pensar nos levitas naquele passado como são os funcionários públicos, porque eles eram uma tribo que estava a serviço de todas as outras tribos, no sacerdócio e no cuidado. Tanto é que todas as cidades de refúgio, aquelas cidades, vamos chamar de cidades prisionais, em que aquele que cometeu crime culposo viesse a se recorrer, eles eram guardados e protegidos, tutelados pelos levitas. Eles exerciam uma função pública entre o povo. Tudo era um tanto primitivo no passado, primitivo no sentido de que eles não tinham a organização que nós temos hoje, os três poderes. Aquele poder, ainda na época, no passado, ele era teocrático, ou seja, todo o regime civil, penal, familiar, público, estava tudo contido na lei mosaica. Hoje as nossas leis, elas são desfaceladas, são subdivididas em demais poderes: poder executivo, legislativo, judiciário. Mas o que é que nos interessa? Deus cumpriu as suas promessas para o seu povo, e Deus ainda cumpre as suas promessas para conosco, e por tais promessas nós podemos ter descanso, como aquele povo de Israel também teve descanso. O início do verso 44 fala: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Deus,
por meio do seu Espírito e principalmente por meio da pessoa de Jesus Cristo, nos garantiu preciosíssimas promessas, nos tornando participantes da sua família no seu corpo, no seu corpo místico, que é a igreja, pessoas. Embora nós venhamos a nos reunir de uma forma orgânica, como igrejas locais espalhadas pelos 4 cantos da terra, mas Deus prometeu sermos participantes da sua família. Deus prometeu que Ele, na pessoa do Espírito Santo, habitaria as nossas vidas, não nos deixando órfãos. Quando eu e você oramos, estamos diretamente na presença de Deus, e Deus fala aos nossos corações, despertando pensamentos na nossa consciência que são quase que gritantes. É a voz do Senhor dando direção, dando clareza, aqueles momentos em que estamos em oração diante de Deus, falando com Ele, expondo até mesmo as nossas dúvidas, expondo a Ele até as nossas necessidades de sermos mais organizados, de desenvolvermos novos planejamentos. Estamos dizendo diante dele: Pai, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não consigo organizar, planejar o evento lá para a igreja, eu não consigo, eu estou dependendo do Senhor. Essa interação que nós temos com Deus em oração é promessa dele, do Espírito habitar em nossas vidas. Deus havia falado pela boca do profeta Joel: eis que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito, e os povos profetizarão, farão milagres em meu nome, seremos conduzidos pelo Senhor. E Deus tem feito isso nas nossas vidas, por meio do seu Espírito. Outras promessas de vida eterna. Jesus mesmo falou: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, verbo presente, não entrará em condenação, verbo no futuro, não acabou condenação, pois passou da morte. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e passou-nos da morte para a vida. Vida eterna, nós temos vida eterna com Cristo. Preciosas são as suas promessas, em que Ele nos garante que podemos desfrutar do seu descanso. Como já vimos nos devocionais anteriores, dito também lá em Hebreus, que nós entraríamos no seu descanso, e nós descansamos em Deus porque Ele cumpre todas as suas promessas, nenhuma delas falha. Deus ali deu descanso para o povo nas cidades, e aí quando entrarmos nos próximos textos, nos próximos livros, vamos estar avançando à medida do trabalhar de Deus em relação ao seu povo. Mas quando olhamos para esses capítulos de 19 a 21 de Josué, nós vemos o quanto que Deus desenvolveu o modo do povo ser organizado, do líder, Josué necessariamente, mas chamando todo o povo para uma organização. E com isso ele dá descanso ao povo. E vemos ainda que no verso 45, que de todas as suas promessas, as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. E o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre, é o mesmo que trabalha em nossas vidas e nos garante: nenhuma das suas promessas falha. E aí eu faço questão de trazer à memória a própria promessa de Cristo, que ele disse: hoje, ele está conosco na pessoa do Espírito. Ele e o Pai estão assentados no trono nos céus, e pela sua onisciência, onipresença, toda a triunidade de Deus está presente conosco, mas atuante de uma forma direta pela pessoa do Espírito. Jesus Cristo disse, quando esteve conosco há 2000 anos atrás, naquela última semana, daquela semana da Páscoa, ali no cenáculo com os discípulos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou
para o meu Pai e vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Lá em João 14 do verso 1 a 3. Temos preciosíssimas promessas de que Ele estaria conosco e de que por meio do seu Espírito Ele tiraria um coração de pedra endurecido e colocaria um coração de carne, mas Ele falando isso especificamente da vida em nossos corações e em nossas vidas pelo seu Espírito, que pelo seu Espírito Ele conduziria as nossas vidas. As suas boas e preciosas promessas, Deus as cumpre todas, elas não falham. Então, para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário, mais uma vez, o meu desafio, quando vocês se depararem com textos que mencionem pessoas e cidade, quando mencionem pessoas, não se preocupem em ter o cuidado de memorizar nome por nome. Isso é impossível, salvo alguém que, dotado por Deus de uma memória fotográfica, isso é raríssimo, vai estar memorizando por uma capacitação extraordinária, mas do contrário, apenas tenha consciência. Cada nome, cada pessoa ali é uma vida. Teve uma história no passado, desde o seu nascimento, o seu desenvolvimento, até a sua morte, o seu próximo filho. Por que isso? Nós não temos a mente para memorizar todos esses nomes e não precisamos ter essa preocupação. Precisamos extrair da palavra de Deus princípios como estes que falam com clareza dos feitos do Senhor. As boas promessas do Senhor não falham. Mas daquelas pessoas, todas elas foram uma vida no passado, são uma vida e têm uma história. Na memória de Deus, todas elas estão contadas, porque estamos falando da onisciência de Deus, a infinitude que há na sabedoria de Deus. Se tão somente guardarmos isso e respeitarmos tamanha importância, e nós reconhecemos tamanha importância até por conta dos nossos cartórios de registro de pessoas naturais e de pessoas jurídicas também, né? Que temos nos nossos dias. Nós guardamos, não temos decorados. Então, está lá em livros, sejam eles eletrônicos ou ainda manuais, quaisquer que sejam as comarcas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Todos os nomes estão de alguma forma preservados e guardados. E Deus assim teve esse cuidado no passado. Então, guarde isso no seu coração. Todas as pessoas e até todas as terras, tudo isso estava na mente de Deus, está na mente de Deus, da mente eterna de Deus, porque Deus tem um cuidado preciosíssimo com cada pessoa e cada pessoa tem uma história. Então só guarde isso. Ao lidar com pessoas, seja na sua família, na igreja, na sociedade, toda pessoa que cruza pelo seu caminho, ela tem uma história para te contar. Ela tem uma história de vida. E quando nos atentamos a isso, nós nos importamos muito com as pessoas criadas por Deus. Então, faça sua leitura, são muitos nomes sequenciais. Só tenha o cuidado e a reverência, passe os olhos, mas faça a si mesmo a seguinte pergunta: Pai, neste texto, o que o Senhor quer falar comigo? Você fazendo essa seguinte oração, Deus vai falar com você. Por quê? Deus dá descanso. Deus dá descanso pela sua palavra. Deus dá descanso porque Ele cumpre todas as suas promessas. E pessoas são importantes. Quiçá nós dessemos tamanha importância às pessoas como Deus dá o valor às pessoas. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela porção lida da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, quando necessitamos a seguir exemplo, tal como do Teu servo Josué, de ser organizado
nos projetos, nos planejamentos, nas estratégias, Senhor, até mesmo nas anotações de vida, porque a nossa memória, ela é fraca. A nossa memória, ela esquece fácil das coisas e precisamos ser organizados e fazer as anotações devidas, como o Senhor deixou até nisso um exemplo de organização no passado, para que apliquemos esse princípio em nossas vidas e a tua obra continue a avançar. Obrigado, Pai. Eu peço a ti, Senhor, que a tua palavra fale aos corações do meu irmão, da minha irmã e também, principalmente, daqueles ainda que não te conhecem como o Salvador, o Senhor de suas vidas, de que a salvação só é possível na pessoa de Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados e crendo com fé nele, de que o que ele fez foi suficiente para perdoar todos os pecados, todas as nossas dívidas diante do Senhor. A dívida está paga. A cédula de dívida que era contra nós foi riscada totalmente na cruz do Calvário. E obrigado, Pai, por isso. Abençoe-nos, Senhor, neste dia e que possamos, Senhor, te glorificar, sendo organizados para a honra e nome do Senhor. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, tenha um excelente dia no Senhor. Fique com Deus.